Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Então vamos começar com o item 208. Pode chamar o patrono. A doutora Concília também deve estar aí. Doutora Maria Concília, por gentileza, verificar mensagem privada no chat. Doutora Maria Concília, por gentileza, verificar mensagem privada no chat. Oi, Concília. Boa tarde. 101 na pauta. Doutora Renata Ribeiro. Seu processo será julgado agora. Item 208 da pauta. Doutor Bruno, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 208 da pauta. Doutor Bruno Teixeira, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono solicitado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor Bruno. Consegue nos ouvir? Consigo, presidente. Boa tarde. Então, vamos fazer agora a votação do processo constante do item 208 da pauta, recorrentes M. Dias Branco e Fazenda. Então, vamos fazer a leitura do relatório. Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela PGFN e pelo contribuinte, contra acórdão de recurso voluntário 3402-001-846, proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara, esse turma do Rodrigo Mineiro e do Jorge. Integrado pelos acordos de embargos número 3402-002-415 e 3402-006-330. Com as seguintes emendas. Aí transcreva aí as emendas. No seu recurso especial ao conformidade de segmento, no seu recurso especial ao conformidade de segmento, a PGFN defende a inclusão na base de cálculo das subvenções do ICMS. No caso, são duas subvenções aqui do estado do Ceará, que interpreta servir para custeio e não para investimento, e das variações cambiais ativas. O contribuinte apresentou outras razões, contestando o conhecimento, dizendo que, aspas, em momento algum, o paradigma divergiu do entendimento de que não são tributáveis variações cambiais ativas e que não há divergência de entendimento em relação à natureza das subvenções do ICMS, visto que o acordo recorrido sequer se debruçou em analisar o caso em particular para dirimir essa natureza, ou considerou necessidade dessa apreciação para tomar sua decisão. Ao seu recurso especial, inicialmente, foi dado seguimento parcial, somente em relação à matéria, equivalência de compensação a pagamento para fins de decadência. Sendo que, em razão do agravo, também foi admitida outra matéria,
a não obrigatoriedade de aplicação de solução de consulta desfavorável formulada pelo contribuinte. A PGFN apresentou memoriais contestando o conhecimento no que tange a aplicação da solução de consulta. 2. Conforme súmula CAF, número 1, haveria flagrante concomitância na espécie, uma vez que a matéria subjacente, inclusão de ICMS, substituição na base de cálculo de COFINS, foi submetida ao Poder Judiciário, afastando a possibilidade de conhecimento no âmbito administrativo. Havendo assim a perda de objeto. E, mesmo que não houvesse, essa discussão na esfera judicial defende que, aspas, é de observância obrigatória solução de consulta provocada pelo sujeito passivo, tanto para o consulente quanto para a administração, uma vez que está vinculada a observar a decisão dada à consulta apresentada pelo consulente, já que expressa a sua interpretação. É o relatório, o doutor Bruno tem até 15 minutos. Obrigado, presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, uma boa tarde a todos. Bom, esse caso trata de... São dois recursos especiais, um recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, um recurso especial do contribuinte. As matérias são de conhecimento bastante amplo dos senhores, já há um amplo debate em relação a essas matérias aqui na turma, mas faço questão de pontuar alguns aspectos relevantes em relação a esse caso. Vou compartilhar uma apresentação, presidente. Os senhores conseguem visualizar? Estamos conseguindo, sim. Perfeito. Bom, então, na origem, esse processo diz respeito a uma autuação de COFINS fundada em 4 pontos. Algumas divergências em relação à DCTF, a contabilidade da empresa, a incidência de COFINS sobre variação cambial ativa, a incidência de COFINS sobre receitas decorrentes de subvenções para investimento, enfim, como colocou o auditor fiscal na sua autuação, decorrentes de incentivo fiscal concedido pelo Estado do Ceará, e uma terceira autuação diz respeito à não inclusão de ICMS-ST na base de cálculo do tributo. E aí explico melhor para os senhores. A empresa ela é beneficiada, há uma determinação do CONFAS, protocolo 46 de 2000, que diz que na comercialização de trigo, a empresa, a M. Dias Branco, na cadeia de produção desse tipo de mercadoria, ela é responsável pelo ICMS próprio e ICMS-ST. O protocolo CONFAS 46, ele faz uma previsão de que haverá incidência sobre toda a cadeia da alíquota de 33% sobre o valor desta operação. E aí não havia uma distinção dentro dessa alíquota de 33% do que é ICMS próprio em relação ao que é ICMS substituição tributária. A empresa, na época, formulou uma consulta ao fisco. A consulta, a empresa ela procedeu com alguns parâmetros para dizer o que dessa carga tributária de 33% corresponde ao próprio, que deve ser incluído na base, e o que não corresponde ao próprio, que seria exatamente o ICMS substituição tributária, e, portanto, afastar da base de cálculo da COFINS. A solução de consulta veio no sentido de que, olha, se você não consegue segregar isso, você tem que tributar tudo isso. Bom, e veio a autuação. A Câmara Baixa, ela entendeu, e aí depois de uma série de discussões, por afastar a autuação em relação à divergência TCTF contas contábeis, e esse ponto não é objeto de nenhum dos recursos especiais, isso é uma matéria que já precluiu, isso é uma matéria pacífica. Ela afastou a tributação das variações cambiais ativas, ela afastou a tributação da subvenção recebida pela empresa do Estado do Ceará, mas entendeu que, não havendo uma solução de consulta, e vejam,
A Câmara Baixa não entrou no mérito se é possível ou não segregar ou a forma como deve ser feita a segregação da carga tributária de 33% entre ICMS, substituição tributária e ICMS próprio. O que entendeu o colegiado recorrido foi: eu tenho uma solução de consulta, o contribuinte formulou uma consulta, essa consulta vincula ele, não pode o CARF decidir de forma contrária. E fizemos o paradigma em relação a isso, há precedentes na Corte Administrativa em relação à possibilidade, sim, na medida em que o CARF tem o dever judicante, né, enquanto tribunal administrativo, ele poderia, sim, rever essa decisão. Bom, então, à esquerda dos senhores aqui é a emenda do acordo, então a única coisa aqui que foi mantida no auto de infração foi justamente essa questão da exclusão do ICMS, da base de cálculo da COFINS. Houve uma omissão em relação à discussão que o contribuinte trouxe, alusiva à decadência do direito de lançar, em relação a algumas competências. O colegiado afastou a decadência, a alegação de decadência por ausência de pagamento antecipado quando, nas competências mensais, o contribuinte fez o pagamento por meio de compensação. Então, nós temos aqui um recurso especial do contribuinte com dois objetos. O primeiro objeto, a questão do ICMS, o segundo objeto, a consideração da compensação para fins de contagem do prazo decadencial do 150, parágrafo 4º, enquanto pagamento antecipado. Em relação ao ICMS, senhores conselheiros, eu gostaria de fazer uma breve consideração. É o seguinte: há a discussão administrativa em relação à inclusão ou à não inclusão na base de cálculo, em relação ao respeito, ao dever de respeito ou não à solução de consulta realizada pelo contribuinte. Só que há dois fatos supervenientes aqui que entendemos devem ser levados em consideração por esse colegiado. O primeiro deles é que houve uma ação judicial ajuizada pela M. Dias Branco, com o objetivo de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS, tanto o ICMS próprio quanto o ICMS substituição tributária. Essa sentença transitou em julgado, nós fizemos prova do trânsito em julgado dessa sentença no curso do processo administrativo, isso ocorreu de forma superveniente, de modo que, se eu tenho uma sentença judicial transitada em julgado que me diz que o ICMS próprio e o ICMS-ST não compõem mais a base de cálculo da COFINS, resta esvaziada, então, a discussão alusiva ao percentual, a carga tributária ou não, que poderia ser decotada da incidência da contribuição. Nesse sentido, a gente pede, então, o reconhecimento desse fato superveniente, considerando a coisa julgada, e que se afaste, se cancele o auto de infração em relação a esse ponto. O segundo é que, já é do conhecimento dos senhores, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que mais uma vez mostra aqui, ICMS e CT já não compõem porque é uma previsão expressa na 9718. Aqui nós estamos falando COFINS sob a égide da 9718. E há a tese em repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. Como se trata uma superveniência e é uma prejudicial em relação à autuação em si, nós entendemos, e aí fizemos citar no recurso especial precedentes que tratam de conhecimento de ofício de matéria de ordem pública pela Câmara Superior, requeremos, então, o afastamento da autuação em relação a esse ponto. O segundo ponto, já é de conhecimento dos senhores, eu não vou tecer mais comentários sobre isso, é a discussão alusiva à contagem do prazo decadencial, segundo a regra do 150, parágrafo 4º, quando o contribuinte realiza o pagamento por meio de compensação. Então, essa matéria está posta a julgamento, os senhores já têm conhecimento amplo em relação a isso. Fizemos também algumas considerações em relação à solução de consulta, a possibilidade do CARF rever a solução de consulta. Não há nenhuma norma que diga ou que limite o poder judicante do CARF em relação às matérias que foram objeto de consulta desfavorável por parte do contribuinte.
Trouxemos, inclusive, um precedente em relação a esse tema de Câmara Baixa, inclusive para formação da divergência do recurso especial. Bom, e aí, entrando no recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, eles discutem duas matérias. A primeira é a incidência da COFINS sobre a variação de receitas cambiais ativas. Matéria pacífica, matéria de conhecimento dos senhores. O Supremo Tribunal Federal já disse, inclusive em ação concentrada e em ação de repercussão geral, de que a variação cambial ativa não pode ser objeto de tributação. Lembrando, nós estamos tratando aqui da incidência do conceito de faturamento segundo a 9.718, que na época a empresa era tributada sob a égide dessa norma. Antes de adentrar ao mérito especificamente, o contribuinte chama a atenção para o paradigma utilizado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em relação a esse tema, porque foi utilizado como acordo de suporte para a realização do cotejo analítico um arresto que, na verdade, foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ou seja, o acordo ele vai ao encontro da tese defendida pelo contribuinte e de encontro à tese defendida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, em relação a isso, não restou, portanto, comprovada a divergência, e nós entendemos que sequer deveria ser conhecido o recurso especial da Procuradoria da Fazenda. Se conhecido, no nosso entendimento, deve ser desprovido, considerando o objeto social da M. Dias Branco, que é venda de mercadoria. E aí, teço, já partindo para o final, senhor presidente, teço considerações em relação à discussão sobre a exclusão das subvenções da base de cálculo da COFINS. Nesse caso específico, o acordo recorrido se apegou também ao conceito de faturamento definido no RE 585-235 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Cotejou o objeto social da empresa, que é venda de mercadoria, produção e venda de mercadoria, em relação àquilo que representa a receita, seja ela receita de subvenção, seja ela receita decorrente de uma subvenção para investimento, seja ela uma receita decorrente da subvenção para custeio. Fato é que o tribunal não chegou a entrar nesse o colegiado recorrido não enfrentou a questão sobre a característica desse tipo de incentivo fiscal como subvenção para investimento ou para custeio. Ele decidiu o seguinte, olha, considerando que eu tenho uma limitação pelo Supremo Tribunal Federal em relação à tributação da COFINS, ou seja, a limitação da base de cálculo, na medida em que eu só posso tributar receita alusiva à venda de mercadorias ou prestação de serviço, qualquer receita de subvenção não pode entrar nessa base de cálculo. Portanto, não poderia ser tributado, e isso foi posto em um único parágrafo. Então, descabe trazer toda aquela discussão sobre a característica de subvenção para investimento, subvenção para custeio, a superveniência da Lei Complementar 170 de 2017, que tratou todo tipo de subvenção concedida pelo Estado como subvenção para investimento, fazendo alteração na 12973. Então, aqui é uma situação própria, é uma situação específica, no sentido de que esse tipo de receita não integra o conceito de faturamento, e não integrando o conceito de faturamento, segundo a 9.718, não poderia, portanto, ser alvo de exigência pelo auditor fiscal. Bom, eu fiz juntar alguns precedentes em relação aos temas de subvenção para investimento. No nosso recurso especial, a despeito dessa matéria, da caracterização da subvenção como investimento não ter sido tratada no acordo, nós tecemos considerações. O resultado positivo dessa subvenção foi levado a patrimônio, ou seja, isso não foi objeto de distribuição de lucro ou qualquer tipo de destinação que não seja aquela prevista no artigo 30 da 973. Então, essa é uma questão que foi colocada no nosso recurso especial a despeito de não ter sido tratado no colegiado recorrido. Então, presidente, são essas as curtas considerações que gostaria de fazer. O contribuinte pede o conhecimento e provimento do seu recurso especial e que não seja conhecido o recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação à matéria da variação cambial ativa, e, se conhecido, que seja
desprovido integralmente. Muito obrigado. Vamos ao voto. Quanto ao conhecimento, recurso da Fazenda. O que se refere às variações cambiais ativas, o paradigma apreciado especificamente nessa questão, da mesma forma, deu provimento ao recurso voluntário, afastando a tributação, pelo qual não conheço o recurso nessa parte. Então, estou considerando aqui tanto o paradigma quanto o recorrido idênticos, o mesmo resultado. Já no caso das subvenções do ICMS, no paradigma, analisamos também o PROVIM, a adesão foi no sentido que caracteriza-se como subvenção para custeio e deve ser registrado contabilmente como receita integrante da base de cálculo da contribuição. Tem razão o contribuinte ao dizer que a turma COR não adentrou na discussão sobre a natureza das subvenções. Considerou que as subvenções para custeio e investimento não subsumem ao conceito de faturamento, foi de 1931. Mas, o que ao final importa é que há absoluta similitude fática e que se deu interpretação divergente. Nesse caso, estou conhecendo o recurso em relação a essa matéria. Então, estou conhecendo parcialmente o recurso da Fazenda. Vamos botar primeiro essa parte. Doutor Luiz. Acompanhe, presidente. Doutora Tatiana. Não dá para ele ouvir. Ele sumiu. Está sem voz. Presidente, por leitura labial, ela está acompanhando, mas não dá para ouvir. Antes de ontem, já apanhamos muita tecnologia aqui. Ou melhor, a tecnologia bateu na gente. Ontem hoje está relativamente tranquilo. Agora, habilita o microfone. Está habilitado? Quer escrever seu voto no chat aí ou quer? Eu. Voltou. Voltou? Voltou. Mesmo com o microfone desabilitado, estamos conseguindo ouvi-la. Tá, porque eu quase ia falar um palavrão aqui. Mas era por causa do meu computador. Ufa, mas eu acompanho, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valci. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanhe o relator. Então vamos ao conhecimento do recurso do contribuinte agora. Está mais fácil. 2 pontos. Equivalência e compensação a pagamento para fins de decadência. Já pela emenda dos acordos recorrido e paradigma, vê-se claramente a interpretação de divergência. Estou conhecendo o recurso dessa parte. Não obrigatoriedade de aplicação de súmula desfavorável formulada pelo contribuinte. O contribuinte efetivamente submeteu a mesma questão de fundo ao Poder Judiciário. Mas aqui se está a discutir, em tese, a obrigatoriedade do contribuinte observar a solução de consulta por ele formulada, havendo impropriedade na análise de admissibilidade em se invadir o exame próprio do mérito. Então, aqui também estou conhecendo o recurso, estou conhecendo integralmente o recurso do contribuinte. Doutor Luiz? Presidente, antes de votar, vou fazer uma pergunta. A matéria conhecida do recurso da Fazenda e essa segunda matéria do recurso contribuinte, elas são prejudiciais uma à outra. Concorda comigo, presidente? Concordo. Se eu der provimento a uma, necessariamente eu tenho que negar provimento à outra.
Isso. Eu acompanho no conhecimento, presidente. Acompanho. Eu estou ligando. Vamos ver aqui. Você está o quê? Conhecendo? Acompanho o conhecimento, presidente. As duas matérias estão postas com divergência comprovada. Acompanho. Eu só fiz uma colocação para ver se eu estava entendendo o escopo dos recursos colocados à nossa apreciação. Doutora Tatiana. Não estamos ouvindo. Não? Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Agora sim? Ah, tá. Agora eu já sei, gente. Desculpa, é que eu tô fazendo um teste aqui com aquela parte do microfone, sabe? Que eu não sei o que acontece aqui. Mas eu acompanho o presidente no conhecimento. Mas o mais estranho é que aparece como desabilitado aqui pra gente, o seu microfone. Mesmo assim a senhora consegue falar. Que estranho. Doutor Rodrigo Mineiro. Acompanho o relator. Doutor Valcir. O relator. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. O relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. No mérito. Recurso especial da Fazenda. Essa parte 1.1 eu não vou ler porque não foi conhecida. Eu coloquei aí, caso tivéssemos que ler. 1.2, subvenções do ICMS. Parágrafo 1º do artigo 3º da 968, que promoveu o chamado alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS, foi revogado pela Lei 11.941/2009, com vigência a partir de 28 de 5 de 2009. Mas restou ainda saber quais receitas que o STF entendeu seriam tributáveis quando declarou sua inconstitucionalidade. Já havendo, após inúmeras discussões ao longo desses anos, um consenso do que seriam as operacionais típicas das atividades da empresa, com as alterações do artigo 2 do Decreto-Lei 19.58/77, promovidas pela Lei 12.973/2014. Ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da venda de bens e serviços, incluindo outras receitas de atividade objeto da pessoa jurídica. Essa diz que os estados, em regra, oferecem benefícios para a desoneração do ICMS, via concessão dos créditos presumidos, buscando atrair indústrias para que já instalem, estando afastada a hipótese de serem custeio, por expedição da Lei Complementar 160/2017, seu artigo 9º, da nova redação ao artigo 30 da Lei 912.973, incluindo os parágrafos 4º e 5º, que passaram a ser considerados para investimentos com efeitos retroativos. Eu coloco o artigo 30. Os incentivos, benefícios fiscais ou financiamentos fiscais relativos a impostos previstos no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição dos Estados do DF são considerados subvenções para investimento, dada a exigência de outros requisitos e condições previstas nesse artigo. Parágrafo 5º. O exposto nesse artigo, o exposto no parágrafo 4 desse artigo, aplica-se inclusivamente aos processos administrativos judiciais ainda não definitivamente julgados. De toda forma, não vejo como receita típica dessa atividade, pois não se pode dizer que o ingresso é resultante do esforço empresarial, com seus custos de despesa, ou seja, utilizando uma linguagem bem popular, não vivem disso, não sendo, portanto, tributáveis esses ingressos. Doutor Luiz, eu não analisei aqui a contabilização. O senhor me pergunta? Não, aqui é 9.718, né? Não há que se discutir a contabilização. Como eu coloquei ali em cima, Não tem problema. Então, para o senhor, independe. 968 independe da contabilização. Então, como vota, doutor Luiz? Antes de votar, eu gostaria de discutir um ponto que está me martelando a cabeça desde que eu ouvi eu li o seu relatório, presidente, e ouvi a sustentação oral do patrono. O patrono disse que o benefício do ICMS a que se refere essa subvenção
seria a possibilidade de tributar 33% sobre a receita e desonerar o resto da cadeia. Seria uma substituição tributária. Se for isso, essa subvenção é o mesmo assunto da solução de consulta. E aí nós teríamos outra discussão sobre prejudicialidade. Agora, eu gostaria de entender se essa subvenção do ICMS é isso ou é outra coisa. Se for outra coisa, está perfeito o voto, porque tudo aquilo que eu recebo de desoneração de tributo é subvenção para investimento e, portanto, apesar de ser receita, faturamento não é. Eu queria entender qual é a subvenção. Presidente, o patrono ele levantou a mão possivelmente para fazer um esclarecimento de fato. Eu pergunto ao senhor se esse esclarecimento pode ser feito. Pode. Doutor Luiz pede esclarecimento ao doutor Bruno. Doutor Bruno. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Então, isso são duas coisas distintas. A subvenção em discussão são dois programas que foram promovidos pelo Estado do Pará, e essa questão da forma de tributação pelo protocolo ICMS 46 foi o estabelecimento de uma alíquota única a ser incidida na operação do vendedor em relação a toda a cadeia para frente. Então, ele estabeleceu para o ICMS próprio e para o ICMS substituição tributária, não segregando o que seria ICMS próprio e o que seria ICMS substituição tributária. Colocou tudo. Isso aqui é 33%. Um outro assunto é a subvenção que é concedida pelo Estado do Ceará através de dois programas que citamos aí. Perfeito. Agora eu entendi, presidente. Acompanhe o relator, sem dúvida. O senhor está correto. Acompanhe o relator. O senhor está correto. O seu voto, eu concordo com o seu voto. Presidente, está me escutando? Pronto, agora a senhora desabilitou o microfone para a gente aqui. Ai, que bom. E desculpa, quando eu estava com o microfone habilitado, vocês não estavam escutando nada, né? Porque eu entrei várias vezes, porque eu acho que eu estava atrapalhando. Desabilitado, às vezes a gente escutava, às vezes não escutava. Tá. Então toma cuidado com o que a senhora fala. Então porque eu falei, vixe, tá... Porque tava uma batida aqui, eu acho que eu estava atrapalhando e eu não sabia o que fazer. Anda acontecendo coisas bizarras por aí nessas audiências, de votações. Presidente, desculpa, mas programas. aqui o apartamento de cima tá tendo batida e eu fico preocupada em atrapalhar e o presidente falando, eu falei, meu Deus. Mas, presidente, a gente está votando, porque eu tive que entrar e sair, a gente está votando o recurso especial da Fazenda, né? Obrigada. Em relação ao recurso especial da Fazenda, pelo menos eu escutei que pelo patrono, que seriam realmente subvenções, vamos dizer assim, diferentes, né? Então, eu acompanho o relator, presidente. Você acompanhou o meu voto, né? Deu para acompanhar? Isso. Doutor Rodrigo Mineiro. O relator. Doutor Garcia. O relator. Doutor Jorge. Presidente, eu tenho um processo pautado, o item 238 da pauta, e até então eu estou acompanhando o senhor, só que tem um item aqui, tem uma outra condição, que é o artigo... O senhor falou do artigo 30, parágrafo 4. Doutor Jorge, isso é para o regime não cumulativo. É o cumulativo. É lucro real. Cumulativo. A 9718 é questão só de faturamento versus receita. Aqui é 9718. A sua possivelmente é 10833. É o regime cumulativo. Provavelmente, né? Eu não sei o que o senhor está lendo aí. Mas aqui estamos no cumulativo. Não, é cumulativo também, só que tem uma condição que diz aqui, onde conclui, meu voto aqui, estou em dúvida, presidente, só estou colocando a discussão, onde conclui que desde a vigência da Lei 160 de 2007, todos os incentivos e benefícios fiscais serão considerados subvenções para investimento desde que respeitar... Acho que o microfone não está captando sua voz. Não estou me ouvindo? Está aberto o microfone. Agora sim. Olhando para o outro lado.
Nessa hipótese, a qualificação como subvenção, aí diz aqui, presidente, o seguinte, assim, até mesmo os incentivos e benefícios que o senhor diz, financeiros fiscais relativos ao ICMS, instituídos unilateralmente sem convênio até a data início da vigência da Lei Complementar 160, passaram a ser consideradas subvenções para investimentos, desde que respeitados os artigos 30, a que o senhor alude no voto. E desde que aí que eu adentrei com base nas decisões que eu li, atendido às exigências de registro e depósitos previstas no artigo 3º da mesma lei complementar. Não sei se o senhor analisou sobre esse âmbito, e aí eu digo no meu voto, o registro e depósito da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos, incentivos, benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS devem ser efetuados na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e publicados no Portal Nacional de Transparência, conforme exigência da lei complementar, artigo 3º, lei 60, sendo artigo 3º. Então tem toda uma burocracia aqui que eu analisei nesse voto, eu não sei se, até o doutor Luiz, no voto do mês passado, se eu não estou equivocado, no voto da doutora Vanessa, a gente discutiu essa questão, tem aquela outra observação, como forma de ser contabilizado, doutor Luiz, que o senhor bem coloca, se passasse pelo patrimônio líquido, isso a ser distribuído. Então tem toda essa regulação aqui. Doutor Jorge. Não. Doutor Cristiano primeiro, depois doutor Luiz. Doutor Jorge, o senhor não está errado. Em 2017 tinha saído essa LC 160, né? E por conta do parágrafo 5º também da LC 160, do artigo 3º do artigo, acho que é o artigo 5º, o que ele falava? Que os estados, né, os estados tinham que registrar todos aqueles benefícios dados, por atos, né, concessórios, todos aqueles benefícios antigos dados que não observaram a Constituição Federal, né, que foi tudo pelo CONFAS e tal. Aí o que aconteceu? Aí saiu uma instrução, né, do CONFAS, acho que o 190, né, e depois, isso, aí ele falava assim, olha, até dia 29/4, alguma coisa assim, 29 de dezembro, alguma coisa assim, tinha que sair todos os atos, e aí até a FIENG... 28 de dezembro de 2018. Isso. Aí até a FIENG e outras, Fiesp também, constataram que todos os estados tinham sim registrados, né, porque todo mundo ficou de olho em cada estado. O último estado foi o estado do Amazonas, né, e a princípio não precisaria registrar, mas ele registrou depois, entendeu? Então, assim, realmente a gente considerava isso. Hoje, todos os estados já registraram. Doutor Luiz, quer falar uma coisa? O doutor Luiz pediu também. Posso falar, presidente? Pode. O que o doutor Jorge colocou é uma questão importante. Não é a questão da contabilização, é a questão do cumprimento das condições para fazer jus ao investimento. Agora, como o objeto que nos foi devolvido, que é a matéria discutida, é se uma subvenção que não compõe qualquer coisa que não atende às condições da lei, se recebida, eu não tenho dúvida que ela é receita. Agora, o que se está discutindo é se ela é faturamento, porque aqui a lei é 9.718. Se fosse a lei 10.833, eu não tenho dúvida, o descumprimento de qualquer condição descaracteriza a natureza de subvenção e vira receita. E na 10.833 nós tributamos receita, mas na 9.718, em face da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, nós não temos condição de caracterizar essa receita da subvenção. Se não fossem cumpridos os requisitos, seria uma receita, mas ela não é faturamento, porque não é a decorrência da venda ou prestação de serviço. Então, é o caminho. Foi esse o caminho trilhado pelo presidente. Pronto, é isso, presidente. Eu acho que coloquei o que eu penso. Pode concluir seu voto, então. Perfeito, doutor Luiz. Essa era a minha dúvida, e realmente, aqui depois do meu voto, eu vejo que a medida provisória 627 alterou
as duas leis da não cumulativa do PIS e da COFINS, a 10.637 e a 10.833. Então, era essa a minha dúvida. Está sanando. Acompanho, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Doutora Érica. Acompanho, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Então, o recurso da Fazenda foi conhecido em parte, na parte conhecida, negado provimento. Recurso especial do contribuinte, que está conhecido. 2.1. Equivalente compensação ao pagamento para fins de decadência. A jurisprudência majoritária dessa turma pode mudar, porque tivemos mudanças, tem sido no sentido de que não há essa equivalência, o que demonstra um acordo de minha relatoria. No acordo de minha relatoria, eu coloco aí a emenda, não valeu o voto não, mas a emenda é o seguinte: para que seja aplicável, decadência, compensação, não equivalência a pagamento antecipado, regulamento do artigo 173.1, para que seja aplicável a jurisprudência da STJ, que remete ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para a contagem do prazo decadencial, 5 anos para o gerador, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, exemplo da COFINS, existe pagamento, estrito sensu, antecipado, a ele não equivalente à compensação, forma distinta de extinção de crédito tributário, para a qual, então, aplicasse a regra do artigo 173.1 do CTN. Então, tem um voto relativamente curto, mas todos conhecem as fundamentações. Talvez o Rodrigo Mineiro tiver alguma dúvida. Também acho que não, porque o Rodrigo Mineiro é desde 2011 no CAF também. Então, todos sabem aqui que até agora, nossa jurisprudência foi essa, pode mudar, mas eu nego o provimento ao recurso do contribuinte nessa parte. Eu vou na segunda parte. Não obrigatoriedade de aplicação da solução de consulta desfavorável para o contribuinte. Aqui eu concordo inteiramente com um pedaço, com tudo, né, mas um pedaço que a PGFN trouxe em memoriais, que diz o seguinte: por outro lado, é de observância obrigatória a solução de consulta provocada pelo sujeito passivo, tanto para o consulente quanto para a administração, uma vez que está vinculada a observar a decisão dada, a consulta apresentada pelo consulente, já que expressa sua interpretação. Com efeito, a Receita Federal do Brasil, órgão responsável por interpretar a legislação tributária, respondeu à consulta e declarou que não era permitida a exclusão do valor referente ao ICMS, substituição tributária da base de cálculo do COFINS, nos casos que a legislação interna do Estado signatário não estipula o quanto que será pago na condição de contribuinte e o quanto será pago na condição de substituto tributário, exatamente no caso dos autos. Não faz sentido o sujeito passivo provocar uma consulta, obter a resposta da administração e manter sua conduta de forma diversa da solução apresentada. As soluções proferidas pelas agências são utilizadas constantemente como razões recursais nesse tribunal administrativo. E, nesses casos, as turmas não discutem o mérito do parecer, mas sim apenas o aplicam. Ora, a aplicação de consulta tem o objetivo de pacificar a relação de administração-administrado, quanto à interpretação de normas jurídicas tributárias. Os procedimentos do processo administrativo fiscal e do processo de consulta não se cruzam, não cabendo, portanto, criar um recurso por via oblíqua para discutir o teor da consulta feita pelo sujeito passivo. Então, estou negando o provimento do recurso do contribuinte também nessa parte. Doutor Luiz? Doutor Bruno, quer fazer um esclarecimento de fato? Sim, presidente, eu gostaria que, solicito a Vossa Excelência, na verdade, que coloque em discussão a questão da prejudicial em relação ao trânsito em julgado, que foi levantado tanto no recurso especial quanto em sustentação oral, na medida que há uma sentença transitada de julgado que reconhece a exclusão tanto do ICM substituição quanto do ICMS próprio da base de cálculo da COFINS. Essa decisão está transitada em julgado? Transitada de julgado. Não, transitada de julgado. Pergunto, é uma decisão própria do contribuinte ou é aquela decisão do STF sobre ICMS na base de cálculo da COFINS?
é uma decisão própria do contribuinte, nós juntamos no recurso especial, excluindo tanto o ICMS substituição tributária, quanto o ICMS próprio da base de cálculo da COFINS. É própria da M. Dias. A questão alusiva à repercussão... Obrigado, ficou claro. Muito obrigado. Presidente, eu voto pela definitividade do lançamento com relação à segunda matéria, que é a vinculação à solução de consulta, por concomitância. Súmula número 2. Tá. O doutor, eu vou completar, e os senhores podem votar também, explicando que, mesmo com o trânsito julgado, cabe à Receita Federal do Brasil, se for o caso, aplicar a decisão. Não cabe a esse tribunal. E para isso tem todo um procedimento administrativo regulado pelos rendos da Receita. Então também, se quiserem votar isso, vota isso. Presidente, eu acho importante julgar isso porque nós temos um entendimento diferente do que seria concomitância. Eu entendo que a qualquer momento que ele entrou para o judiciário para discutir a matéria que prejudica o recurso dele, aqui tem concomitância da discussão. Mas existem colegas, entre eles a doutora Tatiana, que eu respeito, que entende a concomitância até o momento da trânsito em julgado, depois disso não haveria. Então, são duas possibilidades de interpretar e temos julgado, discutido esse tema. Tá. Então, está em votação também, estou acrescentando meu voto, também essa matéria, da concomitância em relação ao transjulgado do recurso próprio do contribuinte, não do recurso que está em repercussão geral. Doutora Tatiana. Opa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Agradeço, doutor Luiz, por lembrar meu posicionamento. Realmente, assim, quando há o trânsito julgado, eu até já discuti isso academicamente, ao meu ver, realmente não há que se falar em concomitância, porque não há discussão em ambos, né, as esferas, porque já acabou a discussão na outra. Então o que tem que fazer realmente é observar a decisão decisão final, né, que seria a norma concreta e individual. Então eu vou passar aqui para o primeiro item, tá, presidente? O primeiro item, que é equivalente de compensação a pagamento para fins de decadência, todo mundo já conhece o meu voto, né? Eu estava tentando achar, na verdade, porque eu tinha pegado um processo que eu não achei, né? Que eu estava vendo que as turmas ordinárias, tem algumas turmas ordinárias indo pela linha de que realmente compensação é equiparável ao pagamento por conta de uma decisão do STJ dada em sede repetitiva, né? E aí que o STJ tinha falado que realmente compensação seria equiparável, tal, não sei o quê. E eu estava tentando achar, eu não consegui achar até agora, mas eu sei porque eu peguei um processo disso também. Então, assim, eu tenho entendimento que isso já foi classificado, né, naquela esfera, e eu também tenho entendimento que compensação seria equiparável a pagamento, né. Então eu peço vênia para divergir do relator, nesse item 2.1. No item 2.2, então, assim, eu não vou pela linha da concomitância, então eu vou enfrentar aqui a matéria. Quanto à não obrigatoriedade de aplicação da solução de consulta desfavorável, formulada pelo contribuinte, eu estava vendo até o voto do Winderley, o voto dos outros conselheiros, e realmente eu cheguei a discutir esse ponto na turma ordinária, né? Então, assim, a Lei 9.430, o Decreto 7235, a EN 396 da Receita, elas não trazem realmente vedação, né, do contribuinte. O que tem realmente é o seguinte: o contribuinte, ele faz a consulta junto à Receita, ele recebe uma solução de consulta, ele vai ver realmente a ementa, a íntegra da solução, a fundamentação, e ele pode não concordar.
Se ele não concordar, ele não precisa observar. Só que, no entanto, como é de obrigatoriedade também, se ele observar, aí realmente ele fica respaldado. Mas se ele não observar porque ele não concorda, ele já vai direto pro rito do processo administrativo fiscal, né? E a Receita, por sua vez, por exemplo, se ela entende que, olha, de modo desfavorável, ela vai falar o seguinte, ela vai dar a solução de consulta e daqui a 30 dias, por exemplo, ela coloca um prazo, ela pode pegar e imputar realmente a exigência do tributo lá que entende ser devido. E aí, se o contribuinte não pagar, ele vai receber a auto de infração como ele recebe. E aí aí, se ele receber a auto de infração, vai impugnar e ele vai começar a discutir isso no âmbito do CARF, né? Por isso que ele começa a discutir isso. E por isso que tem essas discussões, olha, tem obrigatoriedade ou não. Ele pode, realmente, assim, no momento que ele recebe, ele seria obrigatório a observar, né? Ele teria essa obrigatoriedade de observar. Mas se ele não observar, porque ele não concorda, ele pode discutir isso no âmbito administrativo, né? Então, foi nessa linha que os conselheiros, pelo menos as turmas ordinárias, também consideraram, né, e eu considero assim. Então, assim, quando a Fazenda Nacional coloca, não faz sentido o sujeito para se provocar uma consulta, às vezes é necessário, sim, a provocação da consulta junto à Receita. A gente tem especialistas na Receita Federal, né? Então, assim, e pode ser, por exemplo, nos casos, pode ser que um contribuinte que atue da mesma forma que o outro, ou tenha a mesma atividade, um esteja adotando um procedimento, outro, é interessante fazer, eu acho, que a consulta junto à Receita, né? O ponto é você divergir, eu acho que você pode divergir, entender de outra forma, sim, né? Por mais que tenha recebido a consulta, mas aí, é claro, você vai ter que argumentar isso no processo administrativo fiscal, né? Então, nessa linha, presidente, eu peço vênia ao relator para negar, para dar provimento ao recurso do contribuinte. Presidente, eu gostaria de, em face das colocações já de mérito da doutora Tatiana, sugerir a possibilidade de votarmos em separado a concomitância, porque senão eu vou ter que voltar para julgar. Se eu ficar vencido na matéria da concomitância, eu tenho que voltar para discutir toda essa questão de mérito da doutora Tatiana, que eu não entrei. Então, eu sugiro que a gente vote só a questão da concomitância, e se for superada a concomitância, a gente entraria, então, na questão de mérito. Tá, no conhecimento. Então, doutora Tatiana, quanto à concomitância, o senhor acha que não há? Isso, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu vou pela concomitância, presidente. Doutor Garcia. Concomitância. Doutor Jorge. Concomitância, já votei esse assunto, presidente. Doutora Érica. Eu afasto concomitância. Doutora Vanessa. Eu acho que a Vanessa caiu. Vou mandar uma mensagem. Enquanto a Vanessa não volta, então eu vou explicar novamente. Eu realmente não tinha colocado no meu voto essa parte da concomitância. Então, seria uma falha e levaria embargos por isso. Então, eu estou acrescentando aqui no voto. Microfone, presidente. Vanessa não voltou. Então, o voto realmente estava falho, porque não tinha análise da concomitância. Então, provavelmente, viriam embargos da declaração. Então, na leitura do voto, eu expliquei que eu já incluí aqui, então, no voto, a análise da concomitância nos termos do que o doutor Luiz está colocando. Tendo concomitância, já que o patrono pediu que se arguísse isso, eu não tinha arguído. Caso vencido, aí eu vou para o mérito, que é o que está aí. Então, essa parte vai sair também, do mesmo jeito que saiu a parte lá das variações negativas.
doutora Vanessa. Me vendo? Ok. Desculpa, presidente, só falta o meu voto, então, com relação à concomitância, é isso? Eu expliquei aqui, né, que eu acrescentei essa parte no meu voto, pela concomitância, o pessoal acompanhou, e que eu vou retirar, caso vencidam, eu retiro a parte do mérito. Sim, eu estava consultando decisões anteriores minhas aqui, também eu entendo que, nesse caso, mesmo havendo trânsito julgado, eu entendo as ponderações da doutora Tatiana, como nós já discutimos em outras ocasiões, de que isso pode causar assim, o envio de uma notificação para o contribuinte, mas a gente não tem esse instrumento para fazer cumprir a decisão no CARF, né, e assim na unidade da Receita. Então, eu aplico a concomitância. É exatamente o que eu falei. Então, reforçando, também aplico concomitância, porque em si, permitindo o pós-trânsito julgado, você retira o porquê da súmula. Né? Por que da súmula? Não existência de decisões conflitantes entre o administrativo e o judiciário. Para que não haja decisões conflitantes, somente se consegue almejar esse objetivo da súmula, transpondo também transpondo o marco do trânsito julgado. Explicado agora? Quem tiver dúvida. Então, o resultado final. Presidente, faltou votar quanto à equivalência de compensação com pagamento. Isso aí, então, foi não conhecido uma parte do concomitante. Porque o Luiz foi, nós voltamos agora, o item 2.2, então vamos botar o item 2.1. Depois, no final, a gente junta tudo aqui. Que vai ter um novo não conhecimento aí. Doutor Luiz, como vota em relação à equivalência? Eu acompanho o senhor presidente. Não há como se comparar compensação com pagamento, porque pagamento é definitivo. Compensação está sujeita a ulterior homologação. Então, não tem como comparar as duas coisas. Doutora Tatiana. Presidente, eu já dei o meu voto, né? Eu abro divergência, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcia. Com a divergência. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com a divergência. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência. Isso aqui é para fins de decadência, não é? Me ajuda aí, se for um lançamento. Olha, presidente, com relação ao recurso do sujeito passivo, foi conhecido parcialmente por maioria de votos, somente com relação à decadência, por concomitância quanto à vinculação à solução de consulta. Na parte conhecida, foi negado provimento pelo voto de qualidade, vencidos doutor Valcir, doutora Tatiana, doutora Vanessa e doutora Érica, que deram provimento. Tá, não, mas eu tenho que solucionar uma dúvida que eu não vi aqui ainda. Sim, senhor. Acho que aqui é auto-infração. Isso. Presidente, é outra infração. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu retiro minha anotação, está errada a minha anotação, O presidente. resultado não é esse por causa O do resultado não é negado por voto de qualidade. Não. É dado o provimento por empate, 19 é. Isso. Empate favorável. Empate favorável ao sujeito passivo. Exatamente, que eu estava voltando aqui para... 19 é. Então, o resultado final vai ser, em relação a... Vamos lá. Recurso da Fazenda, recurso especial da Fazenda Nacional, conhecido em parte
somente em relação às subvenções ICMS. Na parte conhecida, foi negado provimento por unanimidade de votos. Recurso especial do contribuinte. Foi conhecido por unanimidade de votos. Encaixa essa redação também da concomitância. Ele foi conhecido por unanimidade de votos. Somente em relação à subvenção de ICMS. Não. 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 Esse é outro. Somente em relação à decadência. À decadência. Por quê? Por maioria, né? Por maioria. Por maioria. Por maioria, não, conhecido. Nessa parte foi conhecido por unanimidade, mas no geral foi por maioria. Isso. Eu vou ter que separar o item. Pode ser conhecido parcialmente por maioria de votos, devido à aplicação da súmula 2 do CARF. Somente quanto à decadência. Somente quanto à decadência, vencidas as conselheiras Tatiana e Érica. Que conheceram. Conheceram. Presidente, o senhor acha melhor eu fazer uma declaração de voto? Porque eu acho que não se aplica a súmula. Pode. O que o senhor acha? Que eu não sei. Sem problema. Pode ser? Tá bom. Essa súmula ela é de difícil aplicação. Essa é aquela que fala que a ausência de informações por si só não é suficiente. Duas súmulas. Então, eu gostaria só de apresentar uma declaração, presidente, com a devida vênia, por favor. Acabar de proclamar o resultado. Doutora Conselha? Só uma observação. A súmula é número 1. É a da concomitância. Porque vocês falaram 2, eu fui conferir aqui. Essa é 1. A 2 é inconstitucionalidade. Isso. É súmula 1, mas eu falei concomitância. Falou. Mas eu falei concomitância, eu errei só o número. Isso. O erro na capitulação legal será suprido pela descrição correta dos fatos. Obrigado, doutor Conselha. Completando o voto, na parte conhecida, vou especificar aqui, na parte conhecida, vírgula, equivalência de compensação a pagamento para fins de decadência, vírgula, foi dado provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte por aplicação do artigo 19E da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988. Vencidos os conselheiros Luiz Eduardo, doutor Rodrigo Mineiro, doutor Jorge, doutor Rodrigo. Posses. Confuso, mas é isso aí. Ok, obrigado, doutor Bruno. Presidente, o senhor pode só anotar que eu vou apresentar uma declaraçãozinha? Isso, lógico. A conselheira Tatiana irá apresentar a declaração de voto. Ou então, a conselheira Tatiana solicitou a apresentação. Eu prefiro dessa forma, que a senhora pode não apresentar. Ah, tá bom. Manifestou interesse em apresentar, assim que a gente anota lá no 345. Manifestou interesse, a conselheira Tatiana solicitou a apresentação da declaração de voto. Quem eu colocar irá apresentar, mas passa 15 dias não apresenta, considera-se não existente. As pessoas vão falar que a senhora mentiu. Eu não quero que as pessoas falem que a senhora mentiu. Brincadeira. Muito obrigada, presidente. Obrigado, doutor Bruno. Permite só uma dúvida em relação à declaração do resultado. A parte não conhecida em relação à concomitância, o senhor mencionou que no seu voto, né, durante a votação, que seria de atribuição da BRF na liquidação do julgado. Isso vai constar do voto, presidente? Só uma dúvida. Pode colocar. Não tem problema. O que eu vou explicar da turma aqui é que as decisões transitadas do julgado do Poder Judiciário só tem competência para aplicar as decisões à BRF. Perfeito. Eu agradeço, presidente. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Sempre tem um processinho que pega mais, né?
2:10, não, 3:10 já. Presidente, 1h10 de processo. acho que eu vou me arrepender da pergunta, mas quem faz o voto vencedor da compensação? A compensação do Dr. Luiz Eduardo. Não, ele ficou vencido também. Não, é. Da equivalência... Ah, tá, não, compensação sim. Eu e o senhor ficamos vencidos. Se eu tiver que fazer um voto vencedor, vai ser difícil hoje. Não, o voto vencedor, doutora Vanessa. Eu sabia que ia me arrepender. A senhora perguntou. Esse Você foi já chato. tem um voto também, já pronto, Vanessa. Pode passar para ela. Esse foi o item 200 e... Presidente, se me permite... O 202 já votou, E a doutora Tatiana pediu para fazer a declaração de voto e ela está na equipe vencedora, ela já faria as duas coisas. Aí a questão de eficiência. Declaração de voto da doutora Tatiana. Sem problema. Então eu vou pegar a declaração de... o voto vencedor. Vanessa. Vanessa, você pode me passar depois o acordo? Aí eu te cito. Perfeito. Então, doutora... Valdemar, o item 212 ia chegar às 15 horas. Vê se já chegou. Presidente, o item 212, que é o patrono Dr. Leandro Bettini, ele não pôde participar da sessão agora. Esse foi retirado definitivamente. O 207 já está na sala. Tá, então o item 212 foi retirado de pauta por falta de tempo hábil. Já aqui no... Eu vou colocar a pedido do patrão. Está fora do horário. A pedido do patrão ou tempo hábil? Aqui foi tempo hábil, presidente. Ele tinha obrigação de estar de manhã. E de manhã ele foi votado. Ele não tinha obrigação de estar. Retirado por falta de tempo hábil. 17 já votou, né? Voltou. Exato, presidente. Se ele voltou, vamos votar. Ok, farei a convocação. Item 17, recorrente Fazenda, Banco Fibra, doutora Vanessa. Item 207 da pauta. Dr. Leandro Cabral, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 207 da pauta. Dr. Leandro Cabral, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Doutor Leandro Cabral. Presidente, boa tarde. Prazer em revê-lo com saúde. Olá. Boa tarde, o senhor consegue nos ouvir perfeitamente? Ouço bem, o senhor também? Também estamos lhe ouvindo. Ok, muito obrigado. Vamos votar o processo do item 17, recorrente Fazenda Nacional, interessado Banco Fibra, relatora doutora Vanessa, que está com a palavra a partir de agora. Ok, obrigada, presidente. Boa tarde. Se caso minha conexão cair, vocês me avisem. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 3201005436, que deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer a improcedência da lavratura de auto de infração quando os valores discutidos judicialmente são depositados em sua integralidade pelo contribuinte. O julgado foi assim emendado. Depósito judicial integral, lavratura do auto de infração e impossibilidade. O STJ, no âmbito do RESP 1.140.956,
recurso representativo da controvérsia, decidiu que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito judicial integral do crédito tributário possuem o condão de impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria. A decisão de recurso voluntário trouxe que os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito judicial integral do crédito tributário possuem o condão de impedir a lavratura do auto de infração sobre a mesma matéria, conforme, então, o julgamento do STJ. Não resignada com o acórdão, a Fazenda interpôs recurso especial alegando divergência quanto à possibilidade de lavratura do auto de infração nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito pelo depósito integral do montante em discussão. Então, como paradigma, a Fazenda trouxe o acórdão 9202004303. Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, conforme despacho de 20 de novembro de 2019. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, postulando, então, o não conhecimento e, no mérito, a negativa de provimento. Esse é o relatório, presidente. Doutor Leandro tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento as senhoras e senhores, doutor Jorge, doutor Luiz Eduardo, doutor Rodrigo Mineiro, a quem parabenizo e desejo sucesso também nesta nova casa, doutora Maria Concília, procuradora da Fazenda Nacional, doutor Valcir, doutora Érica, doutora Tatiana, a relatora, doutora Vanessa, e o doutor Rodrigo. Prazer em vê-las e vê-los com saúde, faço votos que suas famílias também estejam bem. Eu já passo aqui para a apresentação, vou pedir a licença de projetar minha tela e peço que, por favor, me confirmem se conseguem visualizar. Perfeitamente. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Então, muito obrigado. Talvez esse seja o caso mais simples do dia, eu sei que a pauta está cheia, esse assunto também não é novo, no entanto, é um assunto que particularmente entendo merece um tratamento com bastante atenção, porque ao fim e ao cabo significa permitir ao fisco, e aí a palavra do CARF, a Receita Federal, cumprir finalmente a decisão do STJ para que não pratique atos inúteis. No caso, o lançamento de ofício de tributos já constituídos via depósito judicial e, no caso também, embora não esteja em discussão, também via declaração em DCTF. Não nos esqueçamos que o controle desses débitos se dá, o primeiro controle é a declaração em DCTF e passa o seguinte, a informação de exigibilidade suspensa. Então, um caso bastante tranquilo em relação à delimitação dos fatos, a auto de infração visando prevenir a decadência, os valores lançados, eles se apoiam integralmente nos depósitos judiciais realizados, ou seja, a própria fiscalização acessou, né, os depósitos judiciais e lançou com a premissa de que, olha, eu vou lançar apenas para assegurar o direito do fisco à constituição do crédito tributário. E desde o início do processo, nós defendemos o descabimento da autuação por conta justamente dessa prévia constituição via depósito judicial. E hoje, diferente do passado, nós temos, para além da discussão da interpretação, caminho aqui para, inclusive, o primeiro argumento das nossas contrarrazões, nós temos um pronunciamento do STJ em recursos repetitivos e que, na visão da recorrida, implica negar seguimento ao recurso especial da Fazenda, justamente por contrariar essa decisão definitiva. O RICARF ele é expresso nesse sentido, artigo 6712, inciso 2, que adota como paradigma acórdão contrário à decisão definitiva do STJ. Aqui, eu grifo em vermelho os pontos do tema em repetitivo 271, que fala, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração. Vejam, as senhoras e os senhores, que não se trata de tornar dispensável ou qualquer ato que não o imperativo de obstar
ou seja, não cabe a lavratura do auto de infração. Na medida em que a Procuradoria adota como paradigma um acórdão que entende cabível, ela colide essa decisão, esse paradigma, frontalmente com a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, daí o pedido de não conhecimento do recurso especial da Fazenda por violação de decisão do STJ em recurso repetitivo. E, de certa forma, senhoras e senhores, esse é o motivo também de mérito, o descabimento da autuação por prévia constituição via depósito. Então, como já disse, a expressão utilizada é impedir a lavratura do auto de infração, e aqui volto a trazer a passagem agora em amarelo, e porque o que nós vemos hoje na jurisprudência? Todas as decisões que mantêm o auto de infração, ou seja, relativo a débitos com depósito judicial, superando ou afastando a aplicação do precedente do STJ, o fazem adotando não o termo que foi usado pelo STJ, o imperativo impedir do STJ, mas sim dizeres de outras decisões que não a tese firmada, no sentido de dispensam a lavratura do auto de infração, no sentido de, então, ser um ato de vontade da Receita Federal lavrar ou não. E isso difere não só da tese, senhoras e senhores, mas da própria conduta da Receita Federal, que não age para fins de lançamento tributário de acordo com a sua vontade, mas sim de forma vinculada à lei e, diga-se, dentro da legislação tributária, também decisões em sede de repetitivo, que inclusive vincula os próprios auditores por previsão do regimento interno da Receita Federal. Então, impede a lavratura do auto de infração a prévia construção do crédito tributário via depósito judicial. E aqui é o que nós estamos falando, depósito judicial e integral. Aqui apenas trazendo, né, o dispositivo do RICARF a esse respeito, que vincula os conselheiros em épocas de distinguishing, de discussões. Seria dizer que aqui não caberia simplesmente um distinguishing para falar que cabe sim o auto de infração por qualquer motivo, dado que o entendimento e a ordem do STJ ela é clara. Agora, por que é importante trazer isso? Ou vem a pergunta, por que o contribuinte, você está contestando um auto de infração que você admitiu depositar em juízo o valor? É muito simples, aqui não estamos discutindo um centavo, R$1 sequer, em termos de constituição do crédito tributário. Aqui há a concordância entre fisco e contribuinte, no sentido de que é devido o valor, tanto é devido que foi feito o depósito judicial. A questão, senhoras e senhores, tem a ver com vou usar o termo do Marco Aurélio, a liturgia do crédito, da Constituição do crédito tributário. O Código Tributário Nacional, ele não tem palavras inúteis. Então, quando ele foi interpretado pelo STJ, no sentido de que o depósito judicial constitui o crédito tributário, ora, então não pode haver uma segunda constituição. Uma, porque o próprio Código Tributário Nacional não prevê, outra, porque essa segunda constituição seria inútil. Então, é dizer que, se eu tenho, então, na prática, uma segunda constituição do crédito tributário, o que eu teria é uma exigência em duplicidade, formalmente falando. E o fato também é que não há qualquer risco de dano ao erário, de prejuízo ao erário, o cancelamento desse auto de infração, dado que os depósitos judiciais não serão levantados por força desse cancelamento, mas única e exclusivamente seguirão a sorte da ação judicial. Já se mantido esse auto de infração, não só o trabalho que a fiscalização teve de lançar um auto de forma inútil, mas também o trabalho de mantê-lo em controle, de modo a que o contribuinte tenha que semestralmente, no mínimo, renovar a existência de causa suspensiva. Então vejam as senhoras e os senhores como que o sistema sangra com uma violação de uma regra vinda do STJ, aqui no caso. Concordamos que muitas vezes uma decisão do STJ nem sempre é
vamos dizer, a melhor ou a mais execuível, mas no caso concreto, parece ser essa decisão harmônica com o sistema, de modo a não só dispensar, mas impedir que o fiscal pratique um ato desnecessário e que todo o sistema, em especial a Receita Federal, fique investindo tempo num processo que, na verdade, não deveria existir. Então, se o contribuinte perder a discussão judicial, os créditos o depósito será convertido em renda, e se, claro, a extinção do crédito tributário, e se o contribuinte vencer, ele levantará os depósitos. Não é por menos que essa colenda turma já decidiu nesse sentido, num acórdão de 2017, né? Que implica, inclusive, aquele o acórdão utilizou a expressão dispensa o ato formal de lançamento. Essa mesma expressão que, por vezes, é utilizada como justificativa para manter, uma vez que só dispensar significa que a Receita pode. Então, se a gente tem jurisprudência, hora que fala que pode, hora que fala que não pode, vejam que é o auditor da Receita, ao fim e ao cabo, que fica com a espada sobre a sua cabeça, porque não sabe o que fazer, e, na dúvida, ele vai lavrar o alto, né? E, então, aqui a gente compartilha, rumo ao final da apresentação, outros julgados do CARF, mostrando que não são poucos os julgados, e, em especial, aqui, a jurisprudência da colenda Câmara Superior, que nos últimos anos, e aqui eu trago 2 acórdãos, 19 e 20, foram casos decididos por voto de qualidade, né? Então, veja-se aqui, mais uma vez, a pressão exercida sobre a própria Receita Federal em uma matéria que poderia se considerar resolvida já, né, no julgamento do STJ, porém ainda há essa discussão. Aqui trouxemos, apenas a título ilustrativo, acórdão também da Câmara Superior da primeira turma, mostrando que a própria presidente, prezados conselheiros, senhoras conselheiras, deste CARF, votou nessa assentada de 2018 pelo cancelamento do auto de infração ao não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional por violação de precedente do STJ. Então, temos aqui uma série de conselheiras e conselheiros que vêm julgando o caso de acordo, em linha com o pedido da recorrida, e que implica tanto o não conhecimento do recurso especial da Fazenda, como o seu desprovimento no mérito. Então, sendo o lançamento desnecessário, a sua realização e manutenção é um ato imotivado e inútil e viola os princípios da eficiência e economia processual, certamente consagrados pelo 37 da Constituição e também no Código de Processo Civil. Por isso, não merece, a nosso ver, senhoras e senhores, reforma o acórdão recorrido, que foi votado por unanimidade, para cancelar o auto, sendo certo que não há qualquer prejuízo, volto a dizer, ao erário em relação a esse caso, a esse cancelamento. Por fim, em relação a essa nota PGFN de 2012, essa nota ela vai deixar claro essa divergência de interpretação da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação ao STF, não é uma interpretação do julgado. Vejam, a Corte pareceu consignar que o depósito impediria o lançamento. Aí a Procuradoria dizendo, faltou técnica no uso dos termos pelo julgador. Ora, se faltou técnica e implicou um direito, um efeito diferente daquele que a Procuradoria ou a parte queria, naturalmente que a solução seria nos autos, não mediante uma interpretação extensiva daquilo que foi julgado, até corrigindo o julgado. Daí que não cabe, data máxima vênia, o entendimento da Procuradoria de que o melhor é fazer a exegese do julgado no sentido de que impede os atos de cobrança. Não foi isso que o STF disse. O STF disse impede o lançamento. Então, essa terceira sessão, por vezes, já foi expressa ao entender que a Procuradoria não pode alterar o que restou decidido pelo STF sob pretexto de fazer uma exegese. Vejam, estou sendo enfático aqui, no entanto, a solução dispensa todo esse esforço, tanto da Receita Federal como da Procuradoria, uma vez que o crédito tributário, o bem maior, qual perseguido pela Receita Federal, está preservado nos autos, tranquilamente e sem qualquer risco. Por isso, senhoras e senhores, finalizo pedindo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional,
por inobservância dos pressupostos de admissibilidade e, se conhecido for o seu desprovimento, agradeço e reitero a minha satisfação em vê-las e vê-los com saúde. Fico à disposição. Muito obrigado. Doutor Leandro gastou exatamente 14 minutos. Com a palavra, relatora. A gente vê que os casos do Dr. Leandro nunca são simples, né, presidente? Mas, enfim, aqui eu vou começar, então, pela admissibilidade. Depois eu vou até acrescentar isso no voto. Eu estou entendendo pelo segmento do recurso especial da Fazenda Nacional. E por quê? Porque eu entendo que do confronto entre o acórdão recorrido e aquele indicado como paradigma, verifica-se que há discussão justamente quanto à obrigatoriedade de aplicação desse RESP julgado em sede de recurso repetitivo, e que para o acórdão recorrido tratou especificamente do ato de lançamento, enquanto que para o acórdão paradigma não foi tratado expressamente desse ponto pelo STJ, né, pelo recurso repetitivo. Então, eu acho que isso justifica a gente conhecer o recurso para trazer essa matéria para discussão. Então, eu estou admitindo o recurso da Fazenda. Quer votar em separado, presidente? Não, pode direto. Se alguém levante, pode ir direto ao mérito. Até no mérito, um dos votos que o Dr. Leandro projetou, eu fui a relatora também, entendendo que o depósito, ele impede, né, o lançamento. Então, no mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de lavratura do auto de infração nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito integral do montante de discussão. Então, entende-se que a realização do depósito judicial do valor integral do tributo, sujeito ao lançamento por homologação, equivale à atividade de lançamento do débito, sendo prescindível a realização de qualquer ato por parte da Fazenda Nacional. Então, esse é o entendimento que já vinha prevalecendo também no STJ em decisões mais recentes, né, como essa de 2016, do ministro Herman Benjamin, que é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos de tributos sujeitos a lançamentos por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste. Como resultado, torna-se desnecessário o ato formal de lançamento pela autoridade administrativa no que se refere aos valores depositados, né? Aqui também cito um outro julgado de 2010. E com relação à matéria, também o STJ, então, preferiu essa decisão em sede de recurso representativo da controvérsia, nos autos do RESP 1.140.956, que trata exatamente da hipótese tratada nos autos, impossibilidade de lavratura do auto de infração para a constituição do crédito tributário, objeto do depósito judicial. Então, eu estou inserindo no meu voto aqui a questão de que eu entendo que esse repetitivo se torna aplicável para os casos de auto de infração, né, para impedir a lavratura do auto de infração, que eu colaciono a ementa também desse julgamento. Então, com base nesses argumentos, é inequívoco não ser cabível a realização de ato de lançamento de ofício pela autoridade administrativa no presente caso, uma vez efetuado o depósito integral do tributo pelo contribuinte nos autos do processo judicial, constituindo-se em verdadeira atividade de lançamento por homologação. Eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, presidente. Doutor Luiz. Presidente, eu tenho lembrança de que esse assunto foi julgado e discutido por nós em voto da relatoria do ilustre Dr. Jorge Freire. E, naquele momento, nós discutíamos como se dá a vinculação aos precedentes. Eu tenho estudado esse assunto, tenho buscado ratio decidendi para poder entender como eu extraio de algum julgado a ratio decidendi que me vincula. Eu tenho entendido que para extrair a ratio decidendi de um julgado, eu preciso saber qual foi a petição inicial, porque uma manifestação sobre algo fora do pedido inicial ficaria como obter dictum, e será que um obter dictum, por mais claro que seja colocado, ele é uma ratio decidendi que me vincula? Todas essas questões são fundamentais para a gente entender
como se dá essa questão do distinguish, que foi bem colocada aqui, ou foi expressamente colocada logo no início da sustentação oral. Em vista do exposto, presidente, em que pese já termos nos debruçado em cima disso e eu ter uma convicção, eu gostaria de rever toda a situação em face desses conceitos que eu acabei de colocar para os senhores. Então, eu gostaria de pedir vista do processo. Mas, como estamos em discussão, logo depois do voto da relatora, se alguém quiser colocar alguma coisa antes de eu pedir vista, adianto que no meu momento de votar, eu gostaria de pedir vista. Doutor Jorge. Não, eu só queria dizer que a gente já votou esse assunto e o doutor Luiz em específico. Doutor Luiz, no voto, no acordo 93.030.10.926, de 10 de novembro de 2020, de sua relatoria, o senhor enfrenta essa questão. A gente tinha discutido... Mas depois enfrentou de novo, se não me engano, o último que eu me lembro é do senhor. Não, a primeira até, mas na verdade que foram 3 autos que eu já tinha feito, eu tinha pautado, mas eles não tinham sido... Eu tinha indicado a pauta, mas não tinham sido pautados pelo valor. E o seu foi o primeiro, se não me engano, que enfrentou essa questão do repetitivo, justamente com base nesses elementos, nesses pressupostos que o senhor coloca agora. Então, não sei se o senhor quer pedir vista, mas... de novo. Não, eu quero, porque eu quero melhorar meu voto, okay. Então eu vou me convencer de que eu errei. Eu sou uma pessoa razoável, eu sou aberto. Então, ou eu vou melhorar meu voto, ou vou me convencer de que eu errei. O senhor pode, por favor, me dizer o número de novo? 9303? Vocês estão me enxergando? Eu não estou enxergando ninguém, exceto a doutora Vanessa. Eu estou enxergando, sim. Estamos enxergando. Não, estou enxergando a doutora Vanessa. Bom, então, é que faz isso às vezes. Oi? Às vezes ele faz isso. Daqui a pouco todo mundo depois aparece no... Conexão. Bom, enfim, o número do acordo é 9303.010.926, de 10 de novembro de 2020. O senhor foi o relator. Bem recente. É bem recente. Eu tenho 4 nesse sentido que foram não indicados pelo valor. E aí o doutor Luiz enfrenta essa questão desse precedente dizendo que ele não se adequa ao caso, né? Porque é uma questão da execução, em execução, né? Quanto àquele do... Perfeito. Mas a alegação aqui é que na tese tem a palavra, e para a gente poder interpretar uma palavra, a gente precisa... Não sei se enfrentei a alegação de que na tese colocada temos uma palavra, impede. Tá? Foi colocada ali, eu não sei se eu coloquei isso no meu voto. Então eu gostaria de estudar, presidente. A vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após a relatora negar o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Eu vou sair e voltar aqui. Vou sair e voltar aqui, presidente. Obrigado, Leandro. Boa tarde. Obrigado, presidente. Votos de saúde à senhora, senhora e suas famílias. Tudo de bom. Obrigado, igualmente. Um abraço, Leandro. Obrigado. Um abraço. Eu ia dar palpites, mas como foi visto... Presidente, eu gostaria muito de aprofundar essa questão, eu tenho estudado o assunto e, apesar de eu já ter me manifestado sobre o tema, não havia me manifestado sobre esse prisma, então eu gostaria de aprofundar. Eu vou rever também o meu voto, vou aproveitar a vista do Dr. Luiz e vou... Dr. Luiz? Dr. Luiz, sim, senhor. Anota um acórdão aí, 3402-005-005-470. Só um minuto. 3402-005-470. 470. Obrigado. São 2 acórdãos que eu vou estudar, além de alguns livros. Fabimar, próximo é o item 215, né? Doutora Vanessa. 215, doutora Vanessa, relatora. Recorrente Caramuru, interessado em Fazenda Nacional. Fabimar, pode chamar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação.
Exatamente. Essa questão parece simbólica, porque todos os acordos da STJ falam que não é necessário. Tem um que fala que não pode ter a execução. Mas eu não vejo nenhum falar que é nulo. Vou te enviar um acordo agora por e-mail também, Luiz. Esse que vai ser o problema. Se envia, mas não foi pautado. Não sei, eu não sei, parece que até hoje, isso não faz diferença para a Fazenda, não faz diferença para o contribuinte, não faz diferença para ninguém isso aí. Se quiser mandar para mim também, doutor Jorge, eu agradeço. Tá bom. Vou salvar aqui. A votação foi justamente por eu não ter entendido a razão de tanta discussão que eu pedi vista. Eu vou estudar isso também. Isso, para mim, me chamou muita atenção. E foram uma discussão tão acalorada por algo que não teria efeito. Eu quero também estudar isso. Também. A que horas eu não sei. E tudo que a doutora Vanessa negritou fala em desnecessidade. Mas aí a tese fala em impedimento. Tese firmada pelo STJ, essa que é a dúvida. Isso, exatamente. Essa que é a dúvida. A tese fala, só que os acórdãos infirmam a tese, eu acho. Isso aí. Boa tarde. Doutor Antônio, boa tarde. Vamos fazer o julgamento do item do processo contido no item 215, recorrente Caramuru Alimentos, interessado Fazenda. Relatora, doutora Vanessa, que está com a palavra a partir de agora. Ok. Então, aqui trata-se de um recurso especial interposto pelo contribuinte Caramuru Alimentos, buscando a reforma do Acórdão 3401-006135, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, que transcreva a ementa do acórdão, diversos itens, bem grande. Não resignado com o acórdão, em parte, o contribuinte Caramuru Alimentos interpõe recurso especial alegando divergência com relação ao aproveitamento de créditos sobre as despesas com fretes de produtos acabados entre seus estabelecimentos, relacionados à formação de lote para exportação. Então, como paradigma, trouxe o acórdão 9303007286. Foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte, conforme despacho de 15 de junho de 2020. A Fazenda, então, apresentou contrarrazões, postulando a negativa de provimento. É o relatório. Doutor Antônio, você tem 15 minutos. Só um minutinho, doutor. Senhores conselheiros, como o relatório não podia ser diferente, foi bastante resumido, mas como trata-se apenas de uma matéria, eu vou procurar não exaurir todo o tempo. A matéria em debate diz respeito ao aproveitamento do crédito de PIS e COFINS sobre as despesas de frete realizada pela recorrente no transporte de produtos acabados de um estabelecimento para o outro. Só que essa transferência desse produto acabado, senhores conselheiros, foi feito para transportar produto já comercializado para o mercado exterior, ou seja, foi contratado frete para a formação de lotes de produtos que já havia sido comercializado pela empresa Caramuru, cujo aproveitamento do crédito teve por base lá o artigo 3º da Lei 10.833, inciso 9, que confere o direito ao aproveitamento nas despesas de frete quando o ônus for suportado pelo vendedor. No caso em tela, senhores, já houve apreciação dessa matéria, inclusive por essa turma, cujo acordo é o 93.03007.286, que serviu de parâmetro para aviar o recurso que ora se encontra em julgamento. Pois bem, por que a empresa necessita, por exemplo, fazer esse transporte de forma fragmentada para um estabelecimento de sua empresa, sediado na zona portuária? Porque no Brasil nós não dispomos de transportes nos modais que permita o carregamento desse produto suficiente para que seja embarcado para o exterior. Por isso a empresa necessita fazer inicialmente o transporte fragmentado desse produto, em várias viagens, até completar esse lote, e a partir desses lotes eles são acondicionados no navio para ser entregue ao seu destinatário. Portanto, senhores,
esse tipo de exportação, que é no caso da recorrente, é de soja e de farelo, as vendas são feitas em grande quantidade. E conforme eu falei, os modais de transporte não oferecem possibilidade de carregamento em grande quantidade, capaz de possibilitar a saída do estabelecimento vendedor diretamente para o embarque no navio. Portanto, esse transporte faz-se necessário de forma fragmentada para a formação dos lotes. Nesse caso, evidentemente, a despesa empregada no transporte de produto amolda-se ao permissivo legal, que eu já mencionei anteriormente, que é o inciso 9º do artigo 3º da 10.833, em relação ao PIS, o artigo 15 da Lei 10.637, que manda aplicar a mesma regra. Vê-se, portanto, não haver razão para negar o direito ao aproveitamento do crédito em debate. Haja vista que a melhor exegese da norma certamente consiste naquela que mais se aproxima da intenção do legislador, que tem em mira justamente a situação que ele quis tutelar. Por que isso, senhores? Porque o frete, caso não houvesse a conferência do direito ao crédito, essa operação se encerraria em que a empresa teve um custo para ter um resultado final, uma receita final, e ela não teria o direito ao aproveitamento desse crédito. Então, o legislador, na época, buscou justamente uma similitude com o que ocorre com o próprio ICMS. O ICMS também se permite o direito ao crédito naquelas despesas de frete em que o ônus for suportado pelo vendedor do produto. Portanto, senhores, não se pode restringir o direito ao crédito apenas em razão da forma de organização das atividades da empresa, especialmente quando isso ocorre por necessidade operacional. Se a empresa não operasse dessa forma, ou seja, fazendo a remessa fragmentada, não teria como ela viabilizar suas exportaçõões, porque a cada remessa ela teria que contratar um container que inviabilizaria os custos, tá? Então, esse foi a razão da forma de proceder da empresa, e que não é só ela, os grandes exportadores geralmente se utilizam dessa premissa. Mas, não obstante isso, ainda que não se considerasse esse frete como o frete previsto no inciso 9º, ele também daria o direito ao crédito com base no inciso 2, que confere ao contribuinte o direito de abater o crédito do PIS e COFINS sobre os custos. Por quê, senhores? Porque o gasto com o transporte, até colocar o produto em condição de venda, ele também é considerado custo. Isso aí, dentro dos conceitos de custo do produto, se insere os gastos necessários, a colocação do bem em condições de venda. Veja, portanto, que se nós buscarmos a exegese da decisão do STJ, que eu acho que aqui calça como luva, também para dar mais uma das razões para dar direito ao crédito PIS e COFINS. O STJ, ao analisar as restrições impostas pela Receita sobre o aproveitamento do crédito, ele ofereceu uma solução interessante, que é chamado princípio da subtração. Um dos eminentes ministros fez a seguinte proposição: para saber se um produto ele é essencial ou não a atividade da empresa, ele sugere que se faça a supressão desse item e ainda assim a empresa é capaz ou não de desenvolver suas atividades. Ora, no caso em tela, se aplicar o princípio da subtração, logicamente que a operação da empresa se inviabiliza, porque não tem como se fazer daqui de Itumbiara, do Centro-Oeste, o transporte direto desse produto sem a utilização do frete fragmentado. Aqui nós não vivemos numa zona primária, não existe navio aqui no Centro-Oeste, aqui não é uma capital, uma cidade costeira. Portanto, com base também nesses fundamentos, o direito ao crédito não pode ser negado. Tá? Então, senhores, com base nesses fundamentos, sem tomar o valioso tempo dos senhores, aí que eu estou vendo que a pauta está apertada, eu peço venha apenas para ler a emenda do acordo dessa Câmara em julgamento anterior, que assim consigna: as despesas com frete para transferência, transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte destinados à exportação, inclusive para a formação de lote, constitui despesa na operação de venda e dão direito ao crédito da contribuição passíveis de desconto do valor sobre o faturamento mensal. No caso que está sob análise, a empresa fez prova nos autos,
dos contratos de exportações, de todos os romaneios, demonstrando que o produto já se encontrava comercializado, ele já era produto vendido, e que o frete foi feito justamente para a entrega desse produto. Logicamente, não tem como sair um caminhão do Brasil e ir para a Europa ou ir para os Estados Unidos direto. Ele precisa que faça a conexão com o navio. E para essa conexão, você passa por modais distintos de transporte. Senhores, com base nesse fundamento, peço que seja dado provimento ao recurso especial para afastar o óbice quanto ao aproveitamento do crédito sobre a despesa de transporte quando realizada para entrega do produto no porto e para a formação dos lotes. Obrigado a todos e me mantenho aqui para eventual suscitação de dúvida, mas sem interferir no trabalho dos senhores. Uma boa tarde a todos, obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, relatora. Então, presidente, acredito que a sustentação oral do patrono também ficou muito clara. Então, eu vou resumir o meu voto aqui, que é a matéria de insumos, né? Então, o recurso especial busca só haver reformado a decisão, então, somente com relação aos gastos com frete no transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da empresa para a formação dos lotes de exportação. Eu discorro inicialmente, conhecido o recurso, né? No mérito, eu discorro inicialmente sobre o conceito de insumos, adotando o conceito STJ, trazido pelo repetivo do STJ, né, pertinência e essencialidade ao processo produtivo, reforçado pela nota C da PGFN e pelo parecer normativo COSIT número 5, da Receita. Então, com relação ao item específico das despesas com fretes, a fiscalização havia desconsiderado os serviços prestados pelas empresas MRS Logística S.A. no transporte de minério no modal ferroviário entre a mina e o porto para a formação de lote de exportação em recintos alfandegados, bem como pela empresa Log Intermodal S.A., responsável pelo transporte marítimo, né, na situação que o patrono bem expôs. Também eu coloco aqui que, ao analisar o frete entre estabelecimentos, o voto vencido do recurso voluntário havia acolhido as razões recursais no item, reconhecendo a possibilidade do aproveitamento desse crédito de PIS e COFINS. Transcrevo também embora vencido, esse voto, né, que reconhece essa possibilidade de creditamento. Vocês estão me ouvindo? Parece que está cortando para mim, estão ouvindo? Ok. Então, enfim. Então, no caso dos autos, a gente tem esse frete de transporte de produtos acabados. Trata-se de parte do processo produtivo do contribuinte, portanto, podendo ser enquadrado no conceito de insumos, o inciso 2 do artigo 3º das leis 10.637 e 1833, já que, como afirmado pela recorrente, não é possível o envio total e imediato de todo o produto a ser exportado. Portanto, serviços de frete, por serem necessários para a atividade final da venda de mercadorias pela recorrente, geram direito ao crédito de PIS e COFINS não cumulativo. Além disso, o direito ao crédito com relação ao transporte de produtos entre estabelecimentos também pode ser reconhecido com base no inciso 9 do artigo 3º da 10.833, que autoriza a geração de crédito relativo ao frete na operação de venda quando esse custo for suportado pelo vendedor, que seria também o caso aqui. Então, eu cito precedentes dessa turma, reconhecendo essa questão do frete, né, entre estabelecimentos próprios, o 9303009-680, o 9303004-318 também, que tem esse mesmo entendimento. Então, com base nessas razões, eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer o direito ao crédito decorrente dos gastos com frete de produtos acabados entre estabelecimentos. É o voto. Doutor Eduardo. Presidente, eu estava acompanhando o voto recorrido, o voto designado para a redação do voto vencedor, já é matéria conhecida do nosso colegiado, né? Mas eu me chamou muita atenção a colocação do então conselheiro, doutor Rosaldo Trevisan,
que diz o seguinte: a formação de lotes de exportação é a etapa que antecede uma possível, mas ainda não efetivada exportação, e não envolve nem compra nem venda, mas mero acúmulo de mercadorias para venda futura, a menos que se demonstre documentalmente o oposto, o que não ocorre no presente processo. Não vemos, então, como possa se amoldar a situação ao disposto no artigo 3º, inciso 9º, da Lei 10.833, de regência de que trata frete na operação de venda, visto que venda não houve, nesta operação de transferência para a formação de lotes de exportação. Feitas essas considerações com todas as vênias, mantendo já o entendimento exarado por mim em julgamento sobre a matéria, eu peço vênia para abrir a divergência. Doutora Tatiana. Bom, com a devida vênia, eu entendo de forma diferente, né, do doutor Luiz, então, assim, eu acompanho a relatora, e quando há exportação é porque realmente há operação de venda, né, a meu ver. Então, eu acompanho a relatora. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho a divergência. Doutor Garcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Também voto com a divergência, já devidamente justificado em outros processos. Assim, o resultado proclamado será: pelo voto de qualidade, negou-se provimento do recurso especial do contribuinte, vencidas as conselheiras Valcir, Tatiana, Érica e Vanessa. Esse é o resultado final. É auto de infração? Não, é porque isso é insumo, né? Testamento. Eu sempre olho isso. Naquela hora eu pedi para esperar um pouquinho para olhar isso, mas a doutora Luísa estava procurando o resultado, mas daí eu estava confirmando se era auto-infração ou não. Deixa eu até confirmar, presidente, mas tenho quase certeza que não é. Não, isso é crédito. Matéria crédito PIS/COFINS. A pessoa se acredita. Pode ocorrer a situação? Pode, igual o ICMS na base de cálculo, mas é raro. Pedido de creditamento. Que, independentemente de ser alto ou não, como trata-se de discussão do crédito e não do débito, então, pela portaria da Fazenda, é isso que o presidente falou. Eu proclamo o resultado. Obrigado, doutor Antônio. Agradeço a todos. Obrigado. Vamos fazer um intervalozinho de 15 minutos, são 5 para as 4:10 de volta. Perdão, presidente, tem uma questão aí que eu não gostaria de perguntar, mas tem que perguntar quem o senhor vai designar para voto vencedor. Sim, voto vencedor, doutor Luiz. Sim, senhor. Pode finalizar a gravação, presidente? Vamos finalizar a gravação.